Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Nós hoje temos connosco o Rodrigo Vaz para discutir a França e as eleições francesas. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma edição do ABC do Mundo, além do nosso comentador permanente Alberto Cunha e de eu, Bruno Mourão, que sou moderador. Temos novamente connosco o Rodrigo Vaz, especialista em temas europeus, e o Rodrigo traz-nos aquele que vai ser o nosso tema principal de hoje, que é o F de França. Aqui no ABC do Mundo, que é o das eleições francesas de 2027. A França é um país central, não só na União Europeia, mas na Europa, e nós temos falado muito sobre aquilo que tem acontecido com o Macron, e sabemos a importância estratégica que a França tem no contexto político internacional. Já no impacto que esta eleição vai ter, qualquer que seja. Já falámos várias vezes falamos muitas vezes do impacto na União Europeia, em Bruxelas, na política internacional, mas ainda não tínhamos dedicado aqui tempo suficiente a falar do tema. Rodrigo, obrigado por teres trazido isto. Eu vou lançar aqui a discussão primeiro perguntando de forma muito geral, neste momento em que nós vivemos, de alterações na ordem política mundial, foram o tema dos nossos últimos episódios, qual é a importância de França e desta nova liderança pós-Macron de França neste contexto político internacional? Sim, olá Bruno e Alberto, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu tenho que começar por isto, até porque vim vestido exatamente para isto. Eu trouxe uma t-shirt do Jacques Chirac a saltar as cancelas do metro em Paris. Tinha esta t-shirt de um projeto, acho que no Tumblr, e acho que ainda continua como página no Instagram, chamado, depois edita isto, Fuck yeah, Jacques Chirac. O Pi, não é? Exato. Atenção, é o nosso primeiro Pi como podcast. Pois, eu sabia que ia conseguir abastardizar aqui o registro da discussão. Não, mas então, em relação à tua pergunta, de facto, França, como explicaste, e bem, é um desafio central no projeto político europeu, ou na União Europeia, porque é óbvio, França, mesmo não tendo a pujança económica que já teve em décadas anteriores, continua a ser um país pivô do projeto de construção europeu. É um eixo importantíssimo, continua a ser uma economia central, mas também é uma potência demográfica para além de tudo. E, portanto, qualquer desfecho, o conhecido motor franco-alemão da construção europeia pode já não ser o que era, mas continua a ser inescapável também. Pode não conseguir tomar as decisões todas sozinho, mas continua a ser inescapável. E, portanto, essa é uma primeira nota que prova a importância do tema. A outra, talvez mais discutível, mas é aquilo que nós estamos a ver em França, pode ser a antecâmara daquilo que poderá acontecer, não em todos os países europeus, porque o próprio sistema eleitoral francês também força uma certa bipolarização. Em todo o caso, serve sempre um bocadinho de antecâmara, porque, e agora entrando um bocadinho na questão dos candidatos e da geometria das várias forças e do equilíbrio de relações entre as várias forças políticas, aquilo que nós vemos é um sistema pelo menos tripartido, com uma extrema-direita ou uma direita radical, conforme prefiram, mais do que muito forte, perfeitamente estabelecida, de uma posição não é hegemónica, porque obviamente os partidos da direita radical não têm o governo nem a presidência francesa, mas em todo o caso são dos partidos e das forças com mais expressão eleitoral. E depois um centro semi-definido e depois um outro polo bastante à esquerda. E, portanto, sobretudo esta bipartidarização, não no sentido de haver um partido ou um veículo único para cada um, mas uma divisão de forças entre uma esquerda, enfim, se não radical perto disso, e uma direita radical, aí sem sombra de dúvida, com um centro a tentar fazer prova de vida, pode ser muito bem a situação em que outros países da União Europeia se encontrarão em eleições futuras. E, portanto,
talvez a partir daí começar por olhar para os vários candidatos, com um caveat que importa fazer logo de início, que é a 6 ou a 7 de julho, o Tribunal da Relação de Paris. Exatamente, da Relação de Paris, irá decidir sobre se Marine Le Pen poderá candidatar-se às eleições presidenciais do próximo ano, marcadas ainda não marcadas, mas que acontecerão em abril do próximo ano, e isso pode ter bastante consequências depois, muitas consequências também na correlação de forças entre os vários candidatos. Em todo o caso, há esta primeira nota que me parece bastante importante de salientar. A direita radical parte de longe em vantagem. Todas as sondagens dão mais de 32-33% dos votos, o que depois significa que numa segunda volta, que será mais do que provável, bastará, embora não seja coisa pouca, tentar resgatar outros 15 ou 17 pontos, dependendo dos resultados da primeira volta. Um polo ao centro, pós-Macron, com 2 candidatos que se perfilam, sendo que um tem a dianteira, sobretudo depois de ter ganhado as eleições autárquicas em Le Havre. E depois também uma indefinição à esquerda, embora haja um claro ponta de lança nas sondagens, que é Jean-Luc Mélenchon, com algumas figuras do centro-esquerda, ou de uma esquerda não tão extremada, também a tentar enfim, conseguir um hipotético segundo lugar numa primeira volta, para depois poder ir à segunda. Portanto, eu diria, para depois podermos passar aos candidatos, eu diria, sem também tentar antecipar o resto da discussão, que há aqui mais ou menos 3 pontos em aberto. Saber quem é o candidato da extrema-direita, se é Marine Le Pen ou Jordan Bardella. O segundo, e podemos tratar desse assunto depois, que influência é que terá a base MAGA e a existência de Donald Trump e as suas constantes intervenções públicas no desenho, não só sobre a popularidade da extrema-direita ou não, mas também como é que a extrema-direita ou a direita radical reage à presença de Donald Trump, mesmo que não física, na campanha. E depois saber se, ao contrário ou à semelhança ou ao contrário das outras eleições, se haverá novamente uma segunda volta entre extrema-direita e centro-liberal, e aí, nesse caso, como é que se posiciona a esquerda, sabendo que houve, embora a grandes custas, um acordo republicano para impedir que a direita radical tivesse a maioria no Parlamento, mas só que isso depois não se traduziu numa continuação dessa ligação entre o centro e a esquerda, depois no desenho dos governos que se seguiram. Portanto, estes eram 3 pontos que eu deixava para a discussão, mas podemos falar primeiro dos candidatos, claro. Sim, obrigado, Rodrigo. Alberto, vou-te introduzir aqui. O sistema francês é muito mais presidencialista do que nós estamos habituados, por exemplo, em Portugal, ou seja, o presidente é o centro da governação do país. Embora haja um primeiro-ministro, mas é nomeado, ele é secundário em relação ao presidente. Exatamente. A não ser que seja num partido diferente, aqui já falamos um bocadinho dessa questão da coabitação. Em detalhe. Eu estava até a falar disto porque Macron, que já não pode recandidatar-se nestas eleições, mesmo neste final de mandato, tem sido central na política internacional, e nós ainda agora nas últimas semanas tivemos uma cimeira do G7 em França, tivemos, curiosamente, e o Rodrigo falava aqui de alguns dos outros países importantes no contexto da União Europeia, e tivemos, curiosamente, Macron a aproximar-se quase de Meloni por causa da oposição com Trump, ou seja, de uma certa diatribe de Trump contra Meloni e um afastamento até algo estranho de Meloni do movimento MAGA. Como é que este fim de mandato de Macron, antes de entrarmos aqui nos candidatos às eleições, como é que este fim de mandato de Macron pode informar ou influenciar também de alguma maneira este contexto das eleições francesas? Sim, lá temos muito para falar. Este é um dos meus temas favoritos, e eu quero começar por dizer que eu acho que este é, quase sem sombra de dúvidas, mas eu vou explicar porquê, o ato eleitoral mais importante na Europa desde o referendo do Brexit. Acho mesmo. Há vários motivos para isso. A França é um dos 2 países mais importantes da Europa, possivelmente a Alemanha será o país mais importante, mas há uma diferença importantíssima que o Rodrigo disse indiretamente, mas que eu vou dizer diretamente, entre as eleições francesas e as eleições alemãs, além da questão do sistema político, é que
Ao contrário, na Alemanha, nós na França temos, não é 3 blocos, nós temos 3 projetos de sociedade completamente diferentes que têm alguma possibilidade realística de ser governo. Eu já fiz aqui esse ponto, e acabo com a comparação com a Alemanha. A AfD, por causa do sistema federal alemão, não tem possibilidade de formar governo. Mas a direita radical e o próprio Mélenchon não é impossível que formem governo. E são 3 projetos de sociedade completamente diferentes. Por exemplo, em Portugal, no máximo, nós temos, 2 projetos de sociedade que vão às eleições. Se assumimos que o Chega, e mesmo isso é mais discutível do que o RN, que tem um projeto de sociedade que é completamente diferente. Provavelmente temos 2, mas ali temos 3. E temos 3 com possibilidade de ganhar as eleições e de formar governo. Porquê? Porque é o sistema presidencialista. O Bardella, Le Pen ou o Mélenchon, que tem um projeto de sociedade completamente diferente do que a França tem agora, basta terem 50% mais um dos votos na segunda volta. Sim. That's it. A presidência é deles. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Portanto, é um ato eleitoral extraordinariamente importante. Bardella, aliás, teve uma entrevista, já vamos falar do candidato, mas quero dizer que ele teve uma entrevista que ilustra este ponto da importância à Político, na semana passada, em que ele disse que queria cortar a contribuição da França para o orçamento da União Europeia em metade. É assim que começamos a campanha. Bem, porquê é que esta eleição é também importante? E depois, portanto, aqui 2 pontos. O segundo ponto vai ser falar sobre o Macron. Nós falamos aqui muito da ascensão da direita radical, extrema-direita, e muitas das vezes nós falamos aqui do tema da imigração, e já falamos do tema da imigração, e muitas vezes falamos da forma como o tema da imigração e da integração dos imigrantes é usado nas eleições. Se há um país na Europa que prova que existem problemas com a integração dos imigrantes, é a França. Isto não é nem sequer uma posição política, é uma posição factual. Há um problema. Eu não estou a atribuir culpas, estou a dizer, há um problema com a integração e não estamos a falar, atenção, isto é mais importante, não estamos a falar de imigrantes que chegaram há 5 anos, estamos a falar de pessoas que já foram da 3ª e na 4ª geração, são franceses. São franceses, vivem lá há 60 anos, mas sentem-se à parte da sociedade francesa e são tratados como parte da sociedade francesa como não sendo franceses. Isto é um enorme problema. Isto é um problema que tanto Mélenchon como Bardella/Le Pen têm respostas diferentes, mas o problema está lá. E quando nós falamos do legado de Macron, e tu estavas a falar que Macron foi provavelmente o presidente mais visível, não necessariamente o mais influente, foi o presidente mais visível em política externa. Ser mais visível não é uma coisa que ser mais influente. Em política externa, nos últimos, desde 2019, 2020, acho que é justo. Mas também é um refúgio. Tal como, por exemplo, Starmer foi um primeiro-ministro relativamente bem sucedido em política externa, porque, enfim, é melhor do que estar a lidar com os problemas lá fora. Ora, o Macron, desde 2024, que se tem notabilizado como aliás sempre nos estabilizou só que desde 2024, em particular, a situação doméstica é tão complicada em França que mais vale fazer. Basta recordar que o Macron fez um enorme erro político, que foi a dissolução do Parlamento em 2024, na sequência de termos 3 blocos, e estes 3 blocos foi constituída uma coligação assim meio estranha à esquerda, chamada NUPES, que incluía o Partido Socialista, que é aqui um partido que não sabe bem o que é que há de fazer, já lá vamos, o Bloco da direita radical extrema-direita e o bloco macronista centrista. E estes 3 blocos tiveram votações relativamente elevadas, e um dos legados da presidência de Macron, além de, portanto, a questão dos problemas de integração não vem dele, mas existem outros legados. Existe, por exemplo, o legado, a situação fiscal francesa, não temos tempo para entrar em detalhe, é pior agora do que era há 10 anos. Sim. E a situação económica, foram feitas algumas reformas, mas a situação económica da França, ou seja, já falámos aqui do crise do modelo alemão, é verdade, mas o PIB alemão continua a ser cerca de 35% a 40% maior do que a França. É uma diferença que, se nós contarmos desde o início do euro, tem aumentado, não tem diminuído. Ou seja, nós não podemos... De facto, a Alemanha está num momento mau nos últimos 3 a 4 anos, mas nos últimos 25 anos, a França perdeu a vantagem para a Alemanha, e se vocês pegarem num Atlas, eu tenho um Atlas lá em casa de 99, a economia francesa era maior que a do Reino Unido. Neste momento é mais pequena, e é claramente mais pequena. Portanto, estamos a falar desse legado. E antes de entrar nos candidatos, este é o meu último ponto, isso é também um legado de Macron, mas não só, é que não é só que há 3 projetos de sociedade, é que há uma taxa de rejeição absolutamente enorme dos outros. Ou seja, quem vota no projeto de sociedade de Mélenchon, estou a simplificar, mas não muito, acha que o projeto Le Pen-Bardella é fascista, e acha que o projeto do centrista são os neoliberais, capitalistas, horríveis, globalistas. Quem vota nos centristas acham que os Mélenchon são uns tipos radicais de esquerda meio islamistas, e que os outros são assim uns radicais, embora menos radicais como Bardella, já vamos falar da diferença entre os dois,
E, portanto, não podem ser confiados. E os tipos que votam no projeto de sociedade da Le Pen Bardella dizem que aquela é a verdadeira forma de salvar a França e os outros estão de formas diferentes a vender a França. Ou seja, não só há 3 projetos de sociedades completamente radicais num país tão importante, como os outros 2 blocos acham que os outros 2 são a coisa pior que já existiu e absolutamente... Há sondagens que mostram, não sei se depois vamos ter tempo de mostrar, que qualquer que seja o presidente eleito vai chegar ao poder pelo menos com 50% a 60% de rejeição quando chegar ao poder. Sim. Quando chegar ao poder. E, portanto, é neste contexto que nós vamos ver uma eleição que é extraordinariamente, em termos de consequências, nós não podemos, de facto, sobrevalorizar. É uma das eleições mais importantes dos últimos, para mim, mais importante desde o Brexit na Europa. Uhum. Obrigado, Alberto. Bom, vamos entrar então aqui porque isto é uma eleição de pessoas, ou seja, como todas as presidenciais, mais até do que partidos, mas de ideias de sociedades e de pessoas. E vamos aqui falar candidato a candidato, sendo possível, por ordem de popularidade, pelo menos de acordo com as sondagens. Vamos começar exatamente pelo eixo Bardella-Le Pen, que ainda não sabemos, como o Rodrigo dizia. Vamos saber em breve, na verdade. Vamos saber em breve. Sim. Não ainda para a semana, mas daqui a 10 dias, sensivelmente. E, portanto, vamos começar por eles. Ou seja, há alguma diferença entre os dois? Isso é logo a primeira pergunta. E depois, quem é que são estas 2 pessoas, Bardella e Le Pen, na ideia de presidencialismo francês? Bem, eles têm de facto, perfis muito diferentes, comunhando no mesmo partido, mas tanto na biografia como nas posições defendidas, crescentemente nas posições defendidas também, há várias diferenças entre os dois. E já agora só uma coisa, a imprensa francesa, e é perfeitamente natural, e os inimigos estão cada vez mais a centrar-se na diferença real que há das posições entre as duas pessoas. O que faz prova indireta da centralidade do Rassemblement National na vida política francesa, algo que era impensável até mesmo há 15 anos, ou até mesmo há 10, puxando talvez com algum exagero. Mas Marine Le Pen é filha de Jean-Marie Le Pen, o fundador da Frente Nacional e líder histórico durante várias eleições, cujo talvez maior feito eleitoral foi conseguir chegar a uma segunda volta em 2002, significando por isso que foi o segundo candidato mais votado. E sim, as eleições, estou a citar de cor, mas tem 99%. 18, exatamente. E sendo que... Contra Chirac, portanto, o senhor que está ali a saltar a cancela para não pagar um metro, basicamente, na altura, era um partido de extrema-direita, sem qualquer apologia, aliás, abertamente antissemita, e, portanto, nem sequer houve debate à segunda volta, toda a gente votou em Chirac, toda a gente achou que era o maior escândalo ele sequer ir à segunda volta. Sim, teve 18. Aquilo, olhando para os resultados da primeira volta, que eu não me lembrava, porque tinha 10 anos, é que, na verdade, as votações entre Chirac, Le Pen e Jospin, que era o líder do Partido Socialista da altura, foram muito mais próximas do que aquilo que eu tinha a impressão. Um dos fenómenos na altura que aconteceu foi que literalmente todos os partidos de esquerda que estavam coligados no governo decidiram todos ir à eleição, primeira volta, porque assumiram que o Jospin iria à segunda volta, como seria normal. Sim, é um erro de muitas forças à esquerda em muitos países, mas enfim, sobre Bardella e Le Pen. Portanto, Marine Le Pen é filha de Jean-Marie Le Pen, assume a liderança da Frente Nacional e faz um esforço visível e sustentado ao longo dos anos de moderar o partido, ou pelo menos de o tornar mais palatável à opinião pública francesa, mantendo algo primeiro na Frente Nacional e depois no Rassemblement National, que é uma extrema-direita, sim, mas com um forte cunho social, ao contrário de vários outros países, de vários outros partidos da direita radical, como por exemplo o PVV na Holanda, ou vários outros, até inclui parte em relação à Polónia, mas sobretudo em contraponto à extrema-direita holandesa, onde há um cunho muito mais pró-mercado, de uma direita liberal na economia, como o Vox, justamente. Le Pen tem sempre o cuidado e há vários livros que espelham essa realidade muito bem, como O Regresso a Rem, do Didier Eribon, de ir capitalizando junto de eleitorado operário, fabril, desiludido com os socialistas
e ganhando terreno em muitas regiões de França que eram strongholds, eram bastiões da esquerda, do centro-esquerda e da esquerda como um todo. A França também teve um partido comunista com muita expressão durante as décadas até ao fim da Guerra Fria e esse partido foi um dos autores do eurocomunismo. Estamos a falar de uma sociologia semelhante. Não é a única sociologia em que o Rassemblement Nacional não é forte, mas é a mesma sociologia do Rust Belt nos Estados Unidos. Sim, e dos que votaram pelo Brexit. Estamos a falar do mesmo género de pessoas. Exatamente. O que faz com que o contraste com Bardella seja também crescentemente visível. Le Pen pretende manter a idade de reforma aos 62, mas Bardella, em declarações recentes, já abriu a porta a deixar cair essa garantia ou essa proposta. E as propostas económicas de que Bardella, sobretudo desde esta primeira condenação de Le Pen e, portanto, do antecipável ban, a antecipável proibição de se candidatar de Le Pen, faz com que Bardella tenha mais espaço para tentar imprimir ao Rassemblement Nacional uma agenda económica mais de direita clássica ou de direita liberal. Mais liberal, eu acho que não podes ter medo das palavras. Sim. E esta é uma divisão que já existia, porque, por exemplo, a Marion Maréchal Le Pen, que é a sobrinha da Le Pen, saiu do Rassemblement Nacional porque considerava o Rassemblement Nacional um partido estatista economicamente. E o Bardella é menos estatista e mais liberal. Sim. E, portanto, apesar disto, também há uma preocupação partilhada pelos dois e pelo partido como um todo de se desassociar de fenómenos há muito mais à sua direita do que a direita radical que eles já perfilam. 2 exemplos em relação a isto. Éric Zemmour, que é uma não entidade para estas eleições, mas que há 4 anos chegou a ter números que ameaçavam a projeção eleitoral do Rassemblement Nacional. Éric Zemmour e o Reconquête manifestavam uma direita muito mais como é a AfD atualmente na Alemanha, de uma violência verbal muito maior. Eles no Parlamento Europeu, enquanto que o Rassemblement Nacional decidiu separar-se deles no Parlamento Europeu. E está nos patriotas, exatamente. E portanto, mesmo aquela discussão que agora vemos muito com a AfD da remigração, de expulsar mesmo cidadãos desse país que não sejam, que não partilhem um conjunto de características, sobretudo étnicas, é algo que o Rassemblement Nacional nunca e teve sempre muito cuidado em não apoiar. E um outro exemplo que também é bastante sintomático, quando Steve Bannon terá feito a saudação nazi num congresso da CIPAC em Budapeste, a última vez que cá estive foi para falar da Hungria, Bardella saiu da sala e saiu declaradamente da sala de modo a ser visto e passando a mensagem que não partilha desse tipo de mensagem. E isso é partilhado pelos dois. Aliás, Marine Le Pen e o pai chegaram a ter bastantes problemas dentro do partido, exatamente por terem posições bastante diferentes em relação a isto. E, portanto, em relação aos candidatos da direita radical, há muito que os une, é verdade, mas também há bastante que os separa, sobretudo na visão futura de França e na visão da agenda económica. Bardella é muito mais pró-business, com uma agenda muito mais liberal, e Marine Le Pen mantendo aqui um cunho de uma direita social e muito mais pronunciado e a manter um eleitorado ex-fabril. Isto na parte da direita radical. Sim, Alberto, alguma nota? Sim, queria só acrescentar, porque eu também fui falando com o Rodrigo e assim às vezes também fui complementando. Queria só dar aqui mais 2 notas ou 3. O que é mais atacável num e o que é mais atacável no outro? Isso já se está a ver na campanha. Bardella provavelmente vai ser o candidato porque é bem possível que haja... E Bardella está à frente nas sondagens sobre qual seria o melhor... Sim, em comparação e em termos absolutos. A principal vantagem de Bardella para a maior parte do público é não se chamar Le Pen. Porque Le Pen é um apelido que significa algo. Sim, neste caso perde o cadastro familiar. Pronto, não é? Sim, Le Pen já se candidatou 3 vezes. Já se candidatou 3 vezes. Bem, mas há 2 desvantagens que Bardella tem. Em primeiro lugar, é que Bardella nasceu em novembro de 1995. Ele, essencialmente, não fez grande coisa na vida dele porque também não teve muito tempo para fazer. E estamos a falar do tipo que vai ter o botão nuclear. E, portanto, esta falta de experiência é, obviamente, onde toda a gente já está a ir. O Eduardo Filipe, cada vez que fala do Bardella, está
a pôr o dedo na ferida. Ele, em Portugal, estaria sequer na idade permitida de... Não estaria. Não estaria. Ele não poderia ser presidente em França porque é 35 anos. Eu já poderia ser porque... Eu também. Portanto, já sabem, nas próximas ainda eleições... não. Eu ainda não. Posso ser, nas próximas eleições já sabem, mas já terão a oportunidade também de votar no Rodrigo. Não façam. Outro episódio relativamente recente, e isto é algo que não é político, é pessoal, mas isto é uma eleição pessoal presidencial. O Bardella está apaixonado. E está apaixonado por quem? Por uma princesa italiana do Mónaco, bastante rica, Bourbon de Duas Sicílias, é o apelido dela, e já estão a ouvir falar o Jordano do Mónaco por todos os outros partidos. Ora, obviamente, para um partido que baseia boa parte da sua popularidade no anti-elitismo e nas forças populares, embora nós sabemos que parte da revolução, uma certa revolução de certa classe operária nos Estados Unidos foi corporizada por um tipo que vive no topo de uma torre de ouro em Nova Iorque. Portanto, é tudo possível, mas estou a dizer que são dois pontos em que é atacáveis. Em que é que Bardella é muito bom? Bardella é excelente na televisão. Ele é muito bom a debater. Está muito treinado para a televisão, portanto ele não fez muito, mas aquilo que ele é bom é uma das fraquezas de Le Pen. Le Pen não é uma boa debatente, está a ficar melhor, mas tem sempre um tom um pouco defensivo. E a Le Pen corporiza, aliás, mais até perfeitamente que o Bardella, este anti-elitismo que era o Rassemblement Nacional. Só que o problema é que quando tu vais para um debate com o anti-elitismo, soas muito defensivo, porque a França é um país extremamente elitista e intelectualizado. E, portanto, essa é uma fraqueza dela. Eu acho que, pronto, o Rodrigo já falou na questão económica, acho que há uma diferença real entre os dois programas. Aliás, se o Rassemblement Nacional subir ao poder com Bardella, eu prevejo que vai haver uma divisão, ou problemas, pelo menos, dentro do partido daqui a 2 ou 3 anos, porque eles têm linhas diferentes. E com isto termino sobre este candidato, porque a linha económica é também uma linha um pouco diferente sobre a União Europeia. Tem havido uma inflexão, ou seja, o Rassemblement Nacional, ao contrário de Mélenchon, que está cada vez mais radicalizado, o Rassemblement Nacional tem vindo a ficar menos radicalizado, nomeadamente em relação à União Europeia. E, portanto, há 10 anos, Le Pen, quando foi pela primeira vez à segunda volta, e levou uma tareia contra Macron, penso que teve 30 e tal %, queria sair do euro, que aliás não sabia bem a posição, queria, mas não queria, era muito complicado, eles agora querem ficar no euro, querem ficar na União Europeia e querem melonizar-se, foi aquilo que nós dizemos aqui, querem transformar a União Europeia. Mas Le Pen, mais uma vez, tem sempre um tom primariamente mais anti-Bruxelas, enquanto Bardella diz, não, tudo bem, mas vamos mudar a forma como isto funciona. E, portanto, isto são diferenças claras num partido que não está habituado a ter poder. Portanto, penso que, agora, é quase certo que Bardella ou Le Pen vão dar na segunda volta. Seria quase um milagre um deles não estar na segunda volta. Vamos passar ao Eduardo Philippe, do Horizons, que é mais correto em francês. Eduardo Philippe surge aqui logo numa segunda linha na corrida, pelo menos nas sondagens. Alberto, podes começar tu desta vez. Explica um bocadinho quem é Eduardo Philippe. Sim, em primeiro lugar, ele é neste momento o único candidato que à segunda volta ganha a Bardella e a Le Pen. Não há mais nenhum que consiga neste momento nas sondagens para a segunda volta, falta muito tempo, quase um ano. Eduardo Philippe foi o primeiro primeiro-ministro de Macron entre 2017 e 2020. Ele é alguém que vem do centro-direita, ele é alguém que vem dessa família política, é o mais próximo de representar uma tradição gaulista, a ideia de que nós temos que estar na Europa, mas temos que ser uma nação independente, ou seja, ele não é gaulista, mas ele usa um bocado essa linguagem. É o único candidato que vai, de facto, buscar essa linguagem quase diretamente. É também o candidato que tem propostas que eu diria mais austeritárias em termos económicos e que vai ser difícil. É sempre difícil defender a austeridade em eleições. Ele diz, e não é mentira, e em França nomeadamente, ele diz, e não é mentira, que a posição fiscal francesa é muito difícil. Agora, as reformas que ele propôs e o que ele já está a propor agora, se ele for presidente e as fizer, vai haver protestos nas ruas. Isso e meus amigos, posso aqui garantir 100%. E, portanto, é uma linha mais normal, eu diria, do centro-direita. E, portanto, Macron, e acho que podia concluir com isto, Macron foi eleito como alguém que vinha do Partido Socialista, mas foi eleito como alguém do centro. Sim. Em termos de costumes, ficou um bocadinho mais à direita à medida que o mandato foi avançando, até por causa da questão da integração e imigração. E, em termos económicos, ele sempre foi basicamente uma pessoa de centro-direita e essa é a ala que é representada por Eduardo Philippe. Mas a diferença para o próximo candidato que vamos falar, e agora vou deixar o Rodrigo falar, de Attal e Philippe, é mais de pormenor e de história pessoal do que político, mas se houver uma diferença entre os dois, é que Eduardo Philippe é mais
austeritário na economia, e a Attal fala mais de apostar em digamos, investimento e em crescimento e inovação. Pronto, é mais ou menos esta a diferença. Sim, eu concordo com a análise do Alberto. Só talvez acrescentar aqui alguma coisa. Porque é que Eduardo Filipe é talvez o principal candidato com a Attal num segundo lugar, embora próximo? Porque, para além de ter sido o primeiro-ministro, como o Alberto mencionou, de Macron, ganhou também recentemente em Le Havre. Que é uma terra da esquerda, tradicionalmente, ele já ganhou várias vezes. Exatamente, e ganhou com uma margem bastante folgada. O que, e vimos muito recentemente como é que um resultado folgado numas eleições locais podem catapultar alguém para a possível liderança de um país, no Reino Unido aqui a semana passada. Exaltinho daqui a e, portanto, Eduardo Filipe tem esta prova provada. Não é o caso da maior parte destes outros candidatos ao centro ou não. E, portanto, esse é um ponto bastante forte. Além disso, Eduardo Filipe foi o primeiro-ministro de Macron, penso eu, aqui estou a arriscar, mas eu acho que foi o primeiro-ministro que durou mais tempo. Sim, foi o único que passou Macron. 2 anos. Sim. Exatamente. E, portanto, mas ao mesmo tempo também já saiu há tempo suficiente para se poder distanciar do legado macronista, sobretudo nestes últimos anos de muito maior crispação social e bastante mais instabilidade. E, portanto, essa é uma carta que Filipe pode jogar durante a campanha. Enquanto foi primeiro-ministro, o governo teve muito mais estabilidade do que qualquer uma das outras soluções propostas por Macron, e também saiu há tempo suficiente para se distanciar dos últimos anos mais instáveis de Macron. E também concordo com esta parte de Filipe ser de Eduardo Filipe ser uma espécie de standard-bearer do gaullismo, embora seja também digno de nota que em todas as eleições até 2017 havia um candidato gaulista, em várias, antes disso, havia 2, que eram os 2 que passavam à segunda volta. Aqui deixa de haver, o gaullismo deixa de ser um vetor. E Filipe é bastante diferente de um gaulista clássico. Absolutamente, porque o gaullismo era algo que unia a sociedade francesa. Ora, nada une a sociedade francesa. Sim. Havia gaullistas de esquerda. Estamos completamente despartilhados. Sim. Eu queria só dar aqui uma nota, e depois posso já entrar no Attal diretamente. Sim. O Filipe foi o primeiro-ministro que lidou com a crise dos Gilets jaunes. Lembram-se quando houve aquele protesto dos impostos em que estavam todos com os coletes, e portanto é alguém que já provou poder lidar com a impopularidade. A diferença da Attal é essa, é uma diferença de experiência. A Attal é... para mim, se eu tiver que fazer uma abordagem do que eu sei, eu sei bastante da política francesa, é um tema que me interessa bastante, é o mais inteligente dos candidatos. Acho que é uma pessoa extremamente capaz, é muito jovem, ele nasceu em 1989, foi primeiro-ministro durante 6 meses, mas ele sofreu com a má decisão de dissolver após as europeias. Ele foi um ótimo ministro da Educação, foi alguém que impôs reformas na educação, e é um dos temas que ele fala muito de educação e de inovação. Alguém que tem ideias, basicamente. É uma pessoa que tem ideias, é uma pessoa que vai sempre ser acusada de falta de experiência, não teve tempo como primeiro-ministro para lidar com impopularidade, e um problema que ele está a ter, bastante grave, e é o principal problema da Attal, ele é o líder do partido que sustenta o Macron. Sim. Ou seja, ele tem que se distanciar do macronismo, mas não se pode distanciar totalmente do macronismo. E Macron, a verdade é que fez algumas reformas que são provavelmente boas a longo prazo, só que é extraordinariamente impopular nesta altura em França. E, portanto, esse é o grande problema da Attal. Portanto, contra Filipe pode dizer mais experiente, basta olhar para a cara dele, e é mais experiente, lidou com mais impopularidade, e o Filipe tem estes 6 anos de desligar depois do primeiro-ministro para dizer, bem, o que aconteceu depois... Sim. O Attal é o líder do partido que sustenta Macron, portanto não se pode distanciar tão facilmente, e portanto se há são os 2 herdeiros do macronismo, mas o maior herdeiro do macronismo é o Gabriel Attal. Sim, e há aqui uma outra questão também, que é, Macron vem de um espaço, vem de um governo do Partido Socialista, e caminha para o centro e implode o sistema partidário francês. Bem, o Partido Socialista já estava em muito mais lençóis quando... O Partido Socialista fez a maior parte da sua própria implosão, na minha opinião, mas é outra questão. Sim, já estava em muito mais lençóis. Depois, se o Partido Socialista apoiasse Macron, podia ter contido parte da hecatombe que recebeu em 2017. E em 2022, o Partido Socialista teve menos de 2% em 2022, com a Anne
ainda algo, menos de 2%, já lá. Sim, mas aí o contexto também era bastante diferente daquilo que é agora, porque depois em 2024 conseguiram um resultado muito melhor nas europeias. Mas voltando aqui atrás, Macron caminha do centro-esquerda para o centro e cria um partido ao centro que aglutina não só liberais do MoDem, Francis Barrou, mas muitos militantes de um centro-direita que não se sentem confortáveis com uma deriva direitista dos republicanos, já lá iremos. E, portanto, Macron consegue ganhar um capital de confiança política um bocadinho à esquerda, ao centro e um bocadinho à direita. Philippe, o seu primeiro-ministro, vem do centro-direita para esse partido. Attal faz o caminho inverso. Gabriel Attal foi membro do Partido Socialista de 2006 a 2016. E, portanto, faz aqui o caminho inverso e fica, precisamente, no Renaissance, que na altura, como estamos todos recordados, se chamava En Marche. E, portanto, este caminho torna difícil quando à esquerda já se perfilam outros candidatos e, portanto, Attal não poderá ir buscar muitos votos aí, mas, por outro lado, onde o Renaissance e este polo de centro-direita liberal consegue ir buscar a maior parte dos votos é precisamente ao centro-direita e não só ao centro-esquerda. E, portanto, este conjunto de fatores, apesar de Gabriel Attal, aqui na opinião do Alberto, ser o candidato mais inteligente, ou seja, cognitivamente, sim. Não, é mesmo uma questão de IQ. Eu aposto que se me dissem o que não quer dizer que seja o melhor político. Eu, por exemplo, eu acho que a Merkel é uma pessoa extremamente inteligente. Eu acho que ela foi uma má chanceler e já tivemos aqui sim, nós temos de distinguir esta... Sim. Não, é só uma opinião que eu partilho a 100%. Mas só que um ponto do Attal, é bem possível, por causa deste que ele está a dizer, que um deles desista porque o Attal e o Philippe estão basicamente a jogar para o mesmo Sim. Mas há uma razão pela qual o Eduardo Philippe continua acima nas sondagens. É porque consegue ir buscar votos a um eleitorado em que o Gabriel Attal não entra tão facilmente, ou com a mesma... não fala exatamente a mesma língua. E, portanto, há uma razão pela qual também o discurso de cada um é bastante diferente. Eduardo Philippe, mais, talvez, com um estadista clássico, também aí esse elemento golista, uma direita mais... ou um centro-direita com mais ênfase na disciplina fiscal, em pôr o Estado em ordem a funcionar, embora não confundir isto com uma direita securitária, também há, e eles já lá iremos a seguir, e Gabriel Attal a fazer este discurso muito até de terceira via do centro-esquerda, da inovação, do investimento, de baralhar e voltar a dar os dados e as cartas de uma economia francesa relançada. E, portanto, aqui, neste polo do centro, estes são de longe os dois candidatos que vale a pena mencionar. Todos os outros têm votações ou sondagens irrisórias e, portanto, muito dificilmente será algum terceiro deste polo que não estes dois. E, portanto, sim, Gabriel Attal tem esta dificuldade, mas veremos. Sim, passando aqui destes principais candidatos para outros que também são relevantes, e podemos aqui fazer uma pequena amálgama, mas temos Jean-Luc Mélenchon. Eu acho que Mélenchon também é relevante. Eu poria neste nível. Temos também o Raphael Glucksmann, do Place Publique. E que está ligado ao Partido Socialista. E temos o Bruno Retailleau, que é o do Renascimento. Do Republicanos. Dos Republicanos. Que é centro-direita. Os nomes dos partidos em França são muito confusos porque estão sempre a mudar. Sim, mas, e mesmo assim já mudaram mais. Bem, eu queria falar... Temos aqui os três. Sim, eu queria começar a falar do Jean-Luc Mélenchon. Eu vou começar a dizer que, obviamente, isto é o podcast em que nós damos ideias e eu vou tentar ser bastante... fazer uma análise. Eu não gosto nada do efeito que o Mélenchon está a ter na política e na esquerda francesa. Ele não é, obviamente, o criador dos problemas da esquerda francesa, mas está a contribuir muito para a divisão. O Rassemblement Nacional, nós podemos discutir se é uma estratégia eleitoral, se é uma mudança política, se é as duas, provavelmente será as duas, tem ficado menos radical. O partido de Mélenchon está cada vez mais radical. É um partido que, e eu que isso estamos a falar de opiniões, é um partido que, do ponto de vista daquilo que são, ou seja, do ponto de vista que, na minha opinião, há, de facto, problemas claros de racismo e de integração de várias migrações, mas eles estão a fazer uma política cultural no pior sentido da palavra, ou seja, estão a atiçar as diferenças em vez de atiçarem as semelhanças. Falam, por exemplo, de uma nova França,
que é um termo, a Nova França é um termo que tem uma história em França. A Nouvelle France é um termo que era utilizado pela Frente Nacional, o Jean-Marie Le Pen, na altura em que ele dizia que o Holocausto era uma coisa que não tinha existido nos anos 90, eles estão a reciclar. É neste nível a retórica que nós estamos a chegar. E é um partido que nos banlieues, nos quartiers populares, em que está muitos descendentes de imigrantes, tem 70% a 80% dos votos, com um discurso comprovadamente radical. Do ponto de vista do seu programa económico, é um programa... É assim... Eu não sou aqui aquela senhora do Parlamento, que eu não me lembro do nome, que fiscaliza as contas do Estado, a Teresa... Agora não lembro do nome dela... Eu lembro-me que ela está sempre a falar, mas assim, o programa deles é um programa que é caro, que está a prometer tudo a toda a gente. Também há vantagens. Eu acho que, portanto, eu comecei aqui com um tom um bocado crítico, que mantenho. Mélenchon é o melhor orador da política francesa. É um excelente orador. Acho que isso, aliás, o torna mais perigoso e mais tóxico para a esquerda, o facto de ele ser um excelente orador. Acho que, eu não concordo com as soluções, mas acho que é um partido que põe o dedo na ferida, que existe um enorme problema das instituições francesas aceitarem que o país não é feito só de pessoas descendentes dos gauleses, e portanto eles põem o dedo na ferida. Eu acho que eles contribuem para causar mais problemas, mas eles põem o dedo na ferida, e está a pôr o dedo na ferida, e é um partido que... já falou mais de ecologia, neste momento está a falar um bocadinho menos de ecologia, portanto o termo é um termo quase revolucionário, insubmissa, por isso é que é a França insubmissa, e portanto eu não tenho a certeza que seja um programa para um partido preparado para assumir o poder. Agora, acho também que as sondagens que eles têm neste momento são irrealistas, eles vão ter mais do que ter mais, e é um partido que tem sido, vou terminar com isto, o Jean-Luc Mélenchon tem sido consistentemente subvalorizado pelas sondagens. É ótimo a fazer campanha e, portanto, ele neste momento, nós estamos a falar dele em quarto, porque ele neste momento as sondagens tem aqui 15% mais ou menos, mas eu recordo, nas últimas eleições ele estava nesta altura com 10% e acabou a 1 ponto da Le Pen com 22%. Portanto, é alguém que vai subir nas sondagens. Sim. Passar ao Glucksmann, porque senão depois já não temos tempo. Claro, mas só duas frases sobre o Mélenchon. Também como o tal, também como Macron, também teve muito tempo no Partido Socialista. Aliás, eu aqui, não vamos ter tempo, mas eu queria fazer aqui uma provocação ao Alberto, que é o Mélenchon é uma espécie daquilo que o Oscar Lafontaine foi na Alemanha, também um ex-socialista, que depois também teve uma deriva à esquerda. Mas bastante mais, assim, mais radical. Olha que entre os dois, só na questão identitária, talvez, e Mélenchon é um ótimo tribuno e sabe que capitaliza com esta maior divisão, porque numa sociedade muito mais pacífica, Mélenchon não tem por onde ir buscar o mesmo tipo de votos e, portanto, sabe disso, capitaliza isso, só que isso tem um custo social bastante grande para a coesão da sociedade francesa. Pronto, em todo o caso, sobre Mélenchon será isto. Glucksmann, e aqui muito rapidamente, para também ainda ouvir o Ricardo, o Alberto, e passarmos aos próximos candidatos. Glucksmann foi o cabeça de lista da lista dos socialistas às eleições para o Parlamento Europeu de 2024, onde o PS teve o seu melhor resultado em muitos anos. Talvez desde 2012, talvez desde 2014. Das últimas... Um partido que estava morto eleitoralmente. Sim. Um partido que, e a metáfora faz-se sozinha, um partido que teve de vender a própria sede depois das várias hecatombes eleitorais depois de 2017. E, portanto, é uma figura que consegue caminhar num espaço muito estreito entre as várias esquerdas em França. Aliás, Jospin, em 2002, ficou, como recordávamos há pouco, ficou em terceiro, justamente porque os vários partidos pequenos da esquerda francesa, desde trotskistas aos sucedâneos do PC, àquilo que daria origem agora ao partido Mélenchon, tiveram todos votações irrisórias, mas todos juntos tinham oposto Jospin na segunda volta. E aqui Glucksmann consegue fazer estas pontes entre os vários espaços da esquerda. A tragédia para Glucksmann é que isto não é suficiente, provavelmente, para chegar sequer perto do segundo lugar. E, portanto, continuará deputado europeu como já é, tentará e conseguirá provavelmente a reeleição para o Parlamento Europeu e ficará a correr em pista própria até às próximas eleições, onde, sobretudo num cenário com Bardella e uma partição da direita radical e da perda de popularidade dos liberais,
o Partido Socialista ou o espaço de centro-esquerda possa voltar a aparecer como uma alternativa mais credível de governo. Sim, ele disse tudo o que era para dizer sobre o Glucksmann. Eu acho que o Glucksmann e o Attal competem um pouco pelo mesmo eleitorado e, portanto, vai ser complicado. O Partido Socialista continua dividido, embora menos do que há uns anos. Ou seja, em 2024 eles entraram numa coligação, relutantemente, mas entraram numa coligação com o partido de Mélenchon. Hoje em dia, as atitudes do partido de Mélenchon, eu não quero exagerar, mas é preciso seguir a imprensa francesa, que fazem com que seja tóxico para o Partido Socialista estar com... Mas, por exemplo, o líder, que é o Olivier Faure, que ainda é o líder do Partido Socialista, é uma pessoa que tenta manter alguma ambiguidade. Eu já agora quero dizer, e passo já para o Bruno de Retalhot, nós no homónimo também é preciso notar que tem essa qualidade. Deixa lá em casa, voltamos a dizer, se acham que há falta de Brunos na política portuguesa, portanto, próximas eleições presidenciais, está feito o repto. Bruno de Retalhot, nós quando falámos aqui da Frente Nacional, não falámos muito, falámos de estarem menos radicais comparativamente com o que estavam, e não falámos muito das medidas de anti-imigração, e as pessoas podem ficar a pensar, bem, as medidas de anti-imigração, se eles se radicalizaram menos, desapareceram. Não desapareceram. A questão é que, neste momento, para toda a direita francesa, as medidas de anti-imigração é a política. O Bruno de Retalhot está num partido que é um partido de centro-direita, mas se nós vermos a retórica deles com a imigração, é a mesma retórica do Rassemblement Nacional. Sim, estão no mesmo só para dar a nota que ainda há dias no Parlamento Europeu houve a aprovação também de uma série de regras celebradas, aliás, pelos partidos mais à direita no Parlamento Europeu, com alguns termos que são difíceis de aceitar para a casa da democracia europeia. Com o centro-direita a votar muito nessa... Com o centro-direita a votar maioritariamente, e que abrem a porta a muitas coisas que se calhar nós ligávamos historicamente à extrema-direita e que agora de repente vão passar a ser medidas europeias. Mas repara, este para mim é o drama da eleição francesa, que é nós falamos de um Partido Socialista que está, na minha opinião, continua a estar demasiado ligado, por motivos eleitorais, a um partido de esquerda que está, na minha opinião, completamente extremado. E depois temos o partido de centro-direita. Literal, eu não consigo ver a diferença entre o programa de imigração deles e da RN. Aliás, em muitos aspectos, peço desculpa, é o último ponto, um dos ministros atuais do governo Macron, que é o ministro do Interior, portanto é a pessoa que é a face, digamos, do esforço de proteção das fronteiras, que eu agora não me lembro do nome e devia-me lembrar, que é o atual Ministro da Justiça, que era Ministro do Interior. Ele, a certa altura, há 1 ou 2 anos, fez um debate com Marine Le Pen e chegou-se à conclusão, foram os próprios jornalistas que assinalaram, que ele tinha medidas mais radicais contra a imigração do que a Marine Le Pen. Para surpresa. Ou seja, isto até pode ser retórica, mas quando eu referi aqui que o Rassemblement Nacional se está a radicalizar menos, quer dizer, a política de imigração deles mantém-se basicamente a mesma. Os outros é que estão a ir todos lá. E, portanto, Bruno de Retalhot é essa direita securitária e, portanto, é um centro-direita que já não tem a ver com o centro-direita gaulista que nós tínhamos. Ou seja, é uma espécie, com isto concluo, é uma espécie de Sarkozy, mas ainda levada à sua conclusão lógica. Sim, é verdade. A única coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que os republicanos, sobretudo à medida que foram perdendo uma grande parte da sua votação, começaram a ter um debate interno justamente sobre isto, sobre qual seria a sua relação com a extrema-direita e com a direita radical. E Retalhot é talvez o líder da facção que defende que é preciso aceitar a realidade eleitoral como ela é, e os republicanos devem aproximar-se do Rassemblement. Havia uma parte dos republicanos, até muito recentemente, que discordava dessa... Xavier Bertrand, por exemplo, que é um dos outros potenciais candidatos que, em princípio, não representa essa ala que não se quer aliar. Sim. E só dizer que os republicanos, este centro-direita, já são menos, porque já houve uma cisão, que é o Éric Ciotti, que já saiu para ser um partido que está aliado com a Rassemblement Nacional. Ou seja, eles próprios já são mais pequenos. Sim, exatamente. E, portanto, os republicanos, quer queiram ou não, independentemente das sondagens, sobretudo da força eleitoral que tiverem no fim, estão condenados no máximo a ser um partido satélite da solução vencedora. Aliás, como na verdade já foram
embora não tenham sido suficientes para tentar formar um governo com um mínimo de estabilidade já durante esta era Macron. Aquilo que Macron tentou fazer foi uma amálgama de partidos, incluindo os republicanos, que pudessem apoiar, pelo menos durante algum tempo, o primeiro-ministro designado por Macron. E, portanto, Bruno Retailleau faz parte desta visão mais securitária da direita, não cabe numa definição aceitável de centro-direita, mas também está condenado a ficar pelo menos nos high single digits. Não vejo nenhum candidato, a não ser que a campanha dê muitas voltas, a conseguir mais do que 10% no máximo dos máximos. Sim, obrigado aos dois. Nós já não temos muito tempo, mas eu ia só fazer uma última pergunta e vou pedir uma resposta mesmo rápida em relação à questão das sondagens. Nós recentemente nas presidenciais portuguesas tivemos aqui uma vitória até algo surpreendente de alguém que não aparentava ter assim tanta preferência dos portugueses e que acabou por servir como uma figura centralizadora da democracia contra a ideia da extrema-direita em Portugal. De acordo com o que sabemos agora, neste momento de sondagens, é ou não provável que isso aconteça, principalmente com os dois ex-primeiros-ministros? Ou estamos mais ou menos condenados a que Bardella ou Le Pen, se conseguirem essa aproximação do resto das famílias políticas às suas ideias mais extremas, eles conseguirem ganhar suficiente apoio popular para ganharem as eleições? Quem é que vai primeiro? Eu posso dizer, acho que depende de 3 ou 4 fatores. O primeiro fator é, assumindo que o Bardella é o candidato, eu acho que podemos fazer essa associação, mas era importante nós fazermos isto antes da decisão, porque há diferenças reais entre os dois. O Rassemblement Nacional nunca foi o favorito a ganhar. O favorito é aquele que apanha mais de toda a gente, em termos mediáticos até, ou seja, eles há 10 anos eram uns spoilers, há 5 anos eram um projeto longínquo de poder, neste momento são os favoritos às eleições. Isso é diferente do que ser. Portanto, eles vão... Ou seja, vai ter que haver uma maturidade na campanha do RN e esta questão das divisões. Portanto, vai ter que haver uma unidade da mensagem e disso depende muito. Eu acho que, segundo ponto, para responder a tua pergunta diretamente, o Attal, para emergir esta figura, ou o Attal ou o Filipe, um deles terá de desistir a certa altura. Eu acho que se forem os dois à eleição, vai ser muito complicado. Dedicar em prol se forem os dois à eleições, é Mélenchon, Bardella. E porque eu acho mesmo que as sondagens estão a subvalorizar o Mélenchon, por vários motivos, e já aconteceu vários. Portanto, eu acho mesmo que essa figura centralizadora, que só pode, na minha opinião, ser ou o Attal ou o Filipe, que eu não vejo mais ninguém neste momento. Falou-se um bocadinho do Dominique Villepin, que foi um tipo que foi... mas ele não tem neste momento estrutura partidária, portanto, terá que haver uma desistência. E o terceiro fator que eu acho que é muito importante é qual será a capacidade do Mélenchon para moderar o suficiente a sua mensagem para chegar à segunda volta, mas mantendo os diehards. Sim. Eu acho mesmo que ele vai ficar muito perto da segunda volta e atenção, e este é o quarto ponto. Se for uma segunda volta com Mélenchon, será quase certeza Mélenchon contra a Rassemblement Nacional, porque eu acho que é quase certo que o Rassemblement Nacional. E, portanto, se o Mélenchon chegar à segunda volta, a possibilidade de uma figura centralizadora é 0%. Portanto, acho que são estes os 4 pontos que depende essa possibilidade. Sim, eu radicava isto em 3 também, já que vamos enumerar fatores. O primeiro, Macron era novo, era um insurgente também em 2017, apesar de, e aí concordo que na verdade eram os dois insurgentes. Macron tinha a vantagem de ser mais palatável ao centro, que não quer votar na extrema-direita, mas também, apesar de ter sido ministro, também significava um projeto político novo. 10 anos depois esse projeto político já não é novo, e aliás foi ganhando em popularidade crescente ao longo desses 10 anos. 2, olhando para os candidatos que são os frontrunners nesta eleição, e aí eu poria Bardella com muita probabilidade, mas se não, Le Pen, portanto alguém da direita radical, e Mélenchon no polo à esquerda, há uma coisa que salta à vista, que é há uma agonia e uma frustração crescente com o centro político. Juntando os dois elementos de o projeto político que era insurgente há 10 anos já não ser e ser impopular, e de não haver respostas dos partidos convencionais que motivem alguma parte que motivem paixão ao desejo político, como dizia o Rui Tavares num discurso há uns anos. Essa agonia tende a favorecer os dois extremos, os dois fins dos dois espectros ideológicos. 3, importante, e isto para
depois de dar uma resposta mais concreta. 3, já houve vários upsets, e tal como nas presidenciais em Portugal, também houve vários favoritos, por exemplo, no campo de centro-direita, em eleições presidenciais anteriores, que não chegaram nem perto. François Fillon, que caiu por causa de um escândalo de corrupção, e Alain Juppé, que era o delfim dos republicanos e que nunca conseguiu carburar e tornar-se uma alternativa. Só dizer que há aqui um elemento histórico que é interessante. Vi isso, aliás, numa reportagem recente. No ano anterior das eleições, portanto, falta mais ou menos um ano de eleições. A última vez que o favorito, um ano antes das eleições, ganhou foi em 2007. Ou seja, já houve 3 eleições em que o tipo que quase ninguém conhecia o Macron um ano antes das eleições que ele ganhou. Ele era muito pouco conhecido. O Fillon era o favorito. Nas últimas eleições, ele estava taco a taco com a Le Pen a um ano das eleições. Portanto, não podia ser considerado favorito. Sim. E em 2012, o Dominique Strauss-Kahn era o favorito e depois houve aquela história do hotel. Portanto, as eleições francesas têm muito... que nós vamos ter que ter mais episódios sobre este tema. Sim. E, portanto, para rematar, eu não sei como ninguém aqui tem uma bola de cristal. Claro. A questão é que este conjunto de fatores abre a porta a que a segunda volta e este despique eleitoral seja entre extrema-esquerda e extrema-direita, para facilitar na nomenclatura. Portanto, Mélenchon de um lado, Bardella ou Le Pen do outro. Obrigado aos dois, muito, muito interessante. Eu gostava que nós tivéssemos mais tempo para discutir isto, mas vamos ter outros episódios certamente sobre este tema, mais perto das eleições, antes, em preparação, vamos ter a oportunidade de discutir isto. Nós, na semana passada, ou no último episódio, aliás, não na semana passada, acabámos por não rodar o nosso clube para fazer o tema mais leve, mas queríamos fazer aqui um momento final muito rápido, com todo o globo, basicamente, ou seja, aproveitando que estamos neste preciso momento quase a acabar a fase de grupos do Mundial de Futebol, vamos fazer aqui só uma previsão rápida, tendo em conta o que já vimos, quem é que vai ganhar o Mundial. E já agora dizer se achamos que Portugal tem ou não hipóteses genuínas de chegar até ao fim. Rodrigo, força. Eu acho que só ficava mal se não dissesse França, depois de um episódio inteiro a falar de França. Não, mas agora a sério, França tem uma seleção muito forte, já esteve muito perto de ganhar há 4 anos, e França tem uma capacidade de regenerar a seleção nacional gigante. E portanto França tem jogado bom futebol, o Mbappé está em forma, e o Mbappé é uma das estrelas principais da seleção. Outras seleções há onde a estrela maior não tem tanta forma, não sei se estou a falar de Portugal ou não, mas não cancelem este podcast, por favor. Sim, mas o João Cancelo joga bem. Mas sim, portanto, eu diria França, Argentina continua bastante forte. Eu estou curioso para saber se as mudanças que o selecionador inglês fez à última hora vão tornar o selecionador uma besta ou bestial, porque foi um gamble, sim, claro. Sim, se funcionar tudo bem, entra para os manuais da história. Se não funcionar tudo bem, também para a Inglaterra são mais um mundial, portanto. Alberto, força. Então. Futebolisticamente, este é o nível mais fraco de seleções de que eu me lembro. Provavelmente o último mundial que foi tão fraco em termos de grandes seleções foi em 1978, em que não havia um favorito óbvio, porque o Cruyff não foi na altura com a Holanda. Não sei quem é que vai ganhar o mundial, já vou fazer previsões, mas quem perdeu é a FIFA. A FIFA conseguiu, na minha opinião, preços dos bilhetes, aquilo que estão a acontecer com a equipa iraniana e árabes, conseguiu estragar o mundial. Portanto, a FIFA, os meus parabéns. Ganhou, não perdeu, ganhou. Aliás, a FIFA ganha muito. Pronto, exato, mas perdeu o mundial. Portanto, começa logo bem. Pelo derrotado, sim. Acho que a Espanha é a minha favorita a ganhar o Mundial. Continua a ser. Não acho que seja, quando eu penso em passados vencedores de campeonato do mundo, não acho que esteja ao mesmo nível, mas acho que é a melhor. Não acho que a França vai ganhar. Portanto, estou de acordo contigo. A Inglaterra poderia ganhar se tivesse uma seleção feita. Acho que a convocatória de Inglaterra não tem descrição possível, mas pronto, se calhar sou eu que sou uma besta e ele é um gênio. Acho que é o Brasil mais fraco. Não consigo pensar num Brasil mais. Não há. Acho mesmo triste. Acho a Holanda subvalorizada, mas veremos como é que vai ser na fase eliminar. E pessoalmente gostava de que duas seleções tivessem um longo caminho, porque são duas seleções que eu tenho, do pouco que eu tenho visto,
Gostava de ver, digamos, Sim. gostava de ver mais. Acho que o Senegal tem uma ótima equipa. Gostei imenso de ver o Senegal e Noruega. E estão as duas no mesmo grupo. Sim, Por acaso, não tenho visto muito, foi Itália, não sei se... Quem é que vai ganhar o Mundial? Vai atacar Portugal neste momento. Eu não resisto a dizer que França é a favorita, porque a França tem todas as vantagens de continuidade, ou seja, um selecionador que já está há muitos anos no cargo, tem um talento inacreditável, principalmente no ataque, e depois tem a experiência prévia que eu acho que nestas competições, na fase a eliminar, com um jogo extra este Mundial, para se chegar, acho que vai ser muito importante essa experiência conjunta. E é por isso que eu acho que França e Argentina não por estar no mesmo nível futebolístico, mas pelo conhecimento mútuo e por já terem conseguido fazê-lo, acho que são equipas que vão ser muito difíceis de eliminar. Muito difíceis de eliminar num jogo. Acho que são as favoritas. Acho que a Inglaterra ainda não provou a si própria que consegue, mas se todos acreditarem no selecionador, eu acho que é uma seleção que também é muito forte. E depois acho que numa segunda linha aparecem Espanha, porque eu acho que ainda tem muita juventude e ainda há alguma falta de experiência de alguns jogadores. Portugal, por questões de treinador e de... Diz o que quis a dizer. Diz o que quis a dizer. Não, mas eu acho mesmo que o principal problema de Portugal é no aspecto técnico, ou seja, no treinador. Antes, se o nosso problema fossem os jogadores, era mais fácil de resolver. Acho mesmo que o aspecto técnico é a nossa maior falha. Pronto, só nos falta rodar aqui o globo, faltou-nos no último episódio. Eu vou pedir ajuda ao Rodrigo e o Alberto vai apontar aqui no mapa. Força, Rodrigo. Caímos como sempre no meio do oceano. Triângulo de Bermudas, vamos... Triângulo de Bermudas? Podemos ir para as Bermudas, sim. Eu acho que é um bom desafio para o próximo episódio do ABC do Mundo. Alberto, ficas com esse desafio particularmente difícil de encontrar temas políticos das Bermudas. Há muitos açorianos nas Bermudas. Só uma pista. Podem ir por aí. Pronto, Rodrigo, só me resta agradecer-te mais uma Obrigado. vez. Alberto, obrigado mais uma vez também. Sigam-nos nas redes sociais, vejam-nos no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, todas as plataformas, estamos onde vocês quiserem ver-nos. Sigam-nos também no Instagram, por exemplo, que nós temos bastante conteúdo sempre. Não me resta fazer mais nada senão agradecer-vos por terem visto e despedir-me até ao próximo episódio do ABC do Mundo. Até lá. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.